Olá, eu sou Janene Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os textos coletivos na prática, gente. Eu vou mostrar para vocês como que é uma sequência de texto coletivo para conseguir ter uma ideia um pouco melhor dessa prática pedagógica super importante na vida aí das crianças, até mais importante do que outras coisas aí que a gente faz na sala de aula, porque é um conteúdo que ele junta várias habilidades e vale super a pena investir tempo de sala de aula nesse tipo de produção. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês podem aproveitar nesse momento, enquanto eu arrumo aqui a tela, para já se inscrever no canal, ativando as notificações, naturalmente, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, tá? Nunca o material com os seus colegas. E eu sempre falo isso porque a gente tem, no Grupo Spolidoro de Educação, um cuidado especial com a carreira do professor. Nós temos aí uma desvalorização por causa de alguns comportamentos que teimam em ficar na vida dos professores, né? Então, a gente tem alguns professores que, por falta de orientação mesmo, eles acabam tendo alguns comportamentos que prejudicam a valorização do profissional. E um deles é dar as coisas muito fácil para o colega. Quando a gente recebe uma coisa gratuitamente, a gente não dá o mesmo valor do que se a gente tivesse investido tempo ou dinheiro naquilo. Por isso que é sempre importante você indicar, nunca dar de mão beijada. Porque se você dá de mão beijada, você cria uma pessoa cômoda. E isso vai fazer com que a valorização no mercado de trabalho diminua. Por isso que é importante, né? Eu sempre oriento dessa forma. Se você pode investir o seu tempo ou o seu dinheiro, seu colega também pode, né? Então vamos lá para o que a gente precisa falar hoje, que é o texto coletivo, sem perder muito tempo. Eu vou começar falando o que é texto coletivo e em seguida eu já vou passar por algumas coisas práticas. Eu vou mostrar para vocês uma sequência inteira do mesmo texto coletivo para vocês compreenderem como que acontece, mas é só um exemplo, tá, gente? Tem outras formas de fazer isso. O que é texto coletivo? Vamos lá começar do zero, porque nem sempre isso é ensinado na graduação, né? É uma produção textual feita em momento coletivo, ou seja, com a participação da turma. Parece óbvio, mas a gente tem alguns objetivos que são muito pontuais nesse texto coletivo que vão ajudar a formar esse conceito. O texto coletivo, ele tem como objetivo a habilidade da oralidade e socialização. O que significa isso? Quando eu dou um texto coletivo, eu vou praticar todas aquelas coisas que estão na parte de oralidade da BNCC, que é a questão de esperar a vez, de falar de uma forma clara para que os outros possam compreender. Não adianta o aluno falar desse jeito, porque as pessoas não vão entender. Tem aquele aluno que fala para dentro, que nem eu falei agora. Então, é uma oportunidade de você estimular esse aluno a falar um pouco mais articulado, né? Essas habilidades de oralidade, você pode aproveitar, vou dando algumas dicas práticas, tá? Só para vocês já poderem ir formando aí um repertório pedagógico. Uma coisa que pode acontecer bem legal nessa habilidade, eu passei numa ambulância aqui perto de casa, gente. Aquelas coisas que acontecem que você não previa, né? Voltando, a gente está lá na habilidade, vou colocar para vocês ficarem olhando para lá, que é mais fácil, né? Habilidades de oralidade e socialização. Uma dica bem legal é porque às vezes a criança repete o que já foi falado, né? Então, antes de você produzir o texto, é legal reservar uma parte da lousa para colocar alguns tópicos. Então, quando as crianças estão dando ideias sobre o texto, né, então, por exemplo, a gente vai falar sobre o pé grande. Vamos pegar um tema aí de fantasia. O pé grande, o que vocês sabem sobre o pé grande? Para evitar aquele negócio de uma criança repetir o que a outra falou, você pode escutar a criança, anotar no cantinho da lousa o que foi falado, para as outras crianças poderem ir
monitorando a memória delas de trabalho naquele momento, né? Aquela memória de curto prazo. Então, elas vão trabalhar com a informação que já foi colocada para poder buscar informações novas na cabeça delas, no repertório de desenho, de filme que elas acabaram assistindo aí sobre o assunto. Então, você vai ter ali as primeiras impressões, vai aproveitar para socializar e ainda vai conseguir organizar a oralidade das crianças, porque para evitar a perda de tempo com essa questão de repetir, por exemplo, você já tem ali a estratégia do anotar. Sem contar que o professor é um modelo, né? Então, se você faz isso, quando a criança vai produzir texto, ela pode fazer um rascunho com as ideias que ela já teve. Então, essa modelagem é super importante para o aluno também. Tem uma possibilidade de foco pedagógico, o que seria isso? Vai ser de acordo com a série e o interesse do professor, de acordo com a dificuldade da criança, claro. Em um texto, eu posso focar mais na estrutura dos parágrafos, então, quando começa e quando termina um parágrafo. Ou se não, eu posso, naquele texto, focar nos verbos. Então, ó, a gente começou com o verbo no passado, gente, a gente tem que continuar com o verbo no passado até o final. Nesse caso, o que que eu faria? Eu escreveria do jeito que as crianças estão sugerindo, e no final da produção, a gente leria parágrafo por parágrafo, para poder circular os verbos. Talvez eu até chamasse alunos para circular os verbos na lousa, sabe, que eles gostam de participar, e daí a gente iria analisar se todos estão no passado. Então, eu dou foco para o meu trabalho, entendeu? Eu consigo, na lousa, fazer um highlight ali, né? É um foco mesmo, né? Um foco naquilo que eu estou estudando. Eu posso dar foco em substantivo próprio e comum, eu posso dar foco em verbo, eu posso dar foco na pontuação. Onde que a gente colocou pontuação no texto? Vamos circular. Daí depois observar se aquela pontuação está correta mesmo, se tem que mudar de lugar. O professor pode errar de propósito para depois as crianças poderem arrumar. Então, isso são várias estratégias que vocês podem utilizar. É bem, assim, enriquecedor esse trabalho com texto coletivo. Ele só fica ruim quando a gente dá aquelas reescritas de conto, né, gente? Que é um trabalho pobre na sala de aula, é reescrita de conto. Ele precisa acontecer, mas as pessoas têm uma tendência aí, porque as crianças conhecem bem os contos de fada, a empobrecer a sala de aula trazendo só contos de fada para texto coletivo. Isso não é bacana, tá? Ele é necessário de acontecer, mas você tem que ter uma diversidade de tipos de texto, né? Então, você vai ter o texto narrativo de fantasia, o texto informativo, o texto de contos de fada. Mas a reescrita, ela tem uma tendência a ficar na mesmice, né? Isso dá aí um tédio na criança, né? Tipo, de novo, uma reescrita de conto. Ela vai acostumar tanto com aquilo que ela não vai conseguir fazer outro tipo de reescrita mais para frente, né? Então, fica um alerta aí, tá, para vocês. E o que eu considero prioridade, que é o aumento de repertório, que exatamente nessa reescrita de contos de fada não acontece. O repertório, para quem não conhece, eu coloquei aqui uma definição bem pequenininha. Diz respeito ao conhecimento acumulado. Então, aqui no texto coletivo, a gente vai ter repertório de oralidade, repertório de socialização, repertório de assunto a ser tratado no texto, ou seja, vocabulário, repertório de gramática e repertório de coesão e coerência. Então, a gente tem uma porção de repertórios, fora alguns menos, assim, menos evidentes que eu não falei, que vão compor esse texto. Então, ele é, assim, uma junção de tudo que a criança já fez até aquele momento, né? Então, eu vou conseguir trazer esse repertório para a criança. E é claro que falando de repertório, gente, antes de falar de repertório, na verdade, é que eu tinha colocado do repertório agora e depois eu mudei. Para a gente poder falar de repertório e da produção de texto, eu vou usar um trechinho do material Produzindo Textos Coletivos, volume 2, tá? Então, esse é um material que a gente tem na loja que faz tempo que pedem o volume 2. Os professores utilizam tanto no coletivo quanto em aulas de reforço, porque ele é um material tão bom que na aula de reforço, no coletivo, é feito em dupla, com o professor e o aluno, né? Então, ele é um material tão bom que ele consegue reestruturar
a questão de como eu faço um texto. Por isso que ele é também utilizado em aulas de reforço. Ele tem ele tem 17 páginas e ele vai trazer vários assuntos. Para poder explicar para vocês, eu vou usar a parte de sequência que tem nele, que é exatamente essa aí da capa, que é a do cachorrinho, que é uma das mais simpáticas assim do material. A gente tem também no material uma produção sobre saúde visual e auditiva, uma sobre praia e uma outra que eu não estou lembrando no momento, mas é um texto também de fantasia aí, inventado, né? Então eu tive o cuidado de colocar tanto textos informativos quanto textos de imaginação dentro do material. E voltando lá para a questão do repertório, que eu falei que é a prioridade inicial, ninguém escreve sobre aquilo que não sabe, né? Então, é preciso que o aluno domine o assunto que ele vai escrever, então ele precisa saber o que tem naquela caixinha daquele texto, né? E ter uma direcionalidade para o conteúdo do texto. Então, isso faz parte aí do texto coletivo. Eu vou precisar dominar, eu digo, o aluno. Não adianta, por exemplo, esse texto que eu vou mostrar para vocês chama Melhor Amigo do Homem. Se eu desse para as crianças, é claro que elas conhecem um pouquinho sobre cachorro, mas nem todas as crianças estão no mesmo patamar de conhecimento sobre o cachorro. Tem criança que tem cachorro em casa, tem criança que não tem, né? Todas conhecem o cachorro, mas a vivência delas é diferente. Então eu preciso equilibrar a balança das crianças para que seja uma produção coletiva bacana, sabe? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma sequência, vou colocar aqui para vocês, na prática, né? Eu peguei folhinha por folhinha, tá? Eu vou dar uma sequência de atividades para poder equilibrar o conhecimento das crianças. Então, eu começo falando sobre o assunto cachorro e 3 motivos que ajudam o cão a levar a fama de grande amigo do homem, né? Então, eu estou estimulando a oralidade, porque esse primeiro exercício as crianças já vão fazer juntas no coletivo. Então, o professor vai direcionar o começo do texto para que todos possam prender atenção no assunto. Tem toda uma engenharia pedagógica por trás. Nessa questão de melhor amigo do homem, por que o cão é considerado dessa forma? Então, a classe vai ter que, todos juntos, pensar em 3 motivos, né, que são os motivos que vão embasar o texto, e vão colocar aí, a professora vai escrever na lousa e as crianças vão copiar nessas 3 caixinhas. Então, eu estou estimulando já a oralidade, ou seja, eu estou preparando eles para o texto coletivo maior. E aí a gente vai registrar a produção texto social, né? Nessa parte, a gente já começa a treinar a vez de falar e o escutar o outro, né? Fora a questão do registro de rascunho que eu falei para vocês, porque isso daqui é quase como se fosse um rascunho do texto. No exercício 2 e 3, eu faço uma setorização de conteúdo, porque depois eles vão setorizar esses conteúdos em parágrafo também. Não exatamente esse exercício 2 e 3 inteiro, mas eles vão ter informações setorizadas que vai ajudar na hora de montar o texto. Então, aí eu quero saber de onde surgiu o cachorro, porque ele surgiu de algum lugar de alguma forma. Quais são as características físicas e sociais desse cachorro, porque o cachorro é um ser social também, de certa forma. E quais são as raças, né? Curiosidades sobre as raças. Porque eles são aí divididos em raças que têm características próprias também. Na página seguinte, eu vou ter uma ampliação de repertório, trazendo um reforço de que o cão é tão amigo do homem que ele está em séries e filmes, e daí uma curiosidade para as crianças, qual que é a raça de cada um desses cães aí, do Pluto, do Marley, do Bidu, do Beethoven. Então as crianças têm que... Daí você já vai conhecer o repertório cultural delas. Elas podem relacionar o cachorro ao nome dele no desenho ou na série. E a gente termina com a exploração de uma nova perspectiva. Então, além de eu falar só do cachorro como melhor amigo do homem, eu vou contar sobre o cachorro ajudando o homem a viver e a trabalhar, né? Então, ali
A gente tem duas fotos, uma do cachorro ajudando um policial, então a gente tem um cão policial, e a outra de um cão ajudando uma pessoa cega, né? Então, as crianças podem também dar outras ideias de como o cachorro influencia na vida das pessoas e na profissão aí no trabalho, como que ele pode ajudar. Então, eu trago aí, além daquele negócio cru do melhor amigo do homem, se eu não trouxesse tudo isso, a criança não teria um repertório vasto para poder explorar no texto. Ela iria falar só do tema melhor amigo do homem, talvez não fosse pensar no cão enquanto ajudante do homem, talvez não fosse pensar nos laços afetivos em séries e filmes, né? Então, tudo isso faz toda a diferença na produção de texto coletivo. Terminado de explorar todo esse repertório aí que eu falei para vocês, que é essa ampliação de conhecimento que eles devem ter antes do texto, e por que que isso é importante? Antes de eu passar para o próximo. Porque se ele já domina o conteúdo, ele se preocupa, o conteúdo que eu digo, o vocabulário, o tema, né? O assunto. Se a criança já domina o assunto, se ela já tem o que falar, porque eu preciso ter o que falar para produzir um texto. Se eu já tenho o que falar, eu vou ter que despender menos esforço para evocar a minha memória, porque eu já vou ter na minha mão o que eu vou falar. Então, eu vou me preocupar mais com a estrutura do texto, que é esse o objetivo do texto coletivo. Você trazer primeiro o repertório para a criança, para depois você colocar aquilo em formato de texto, né? Então, como que eu componho, é quase que uma composição musical, só que de texto, né? Como que eu componho essas partes do texto no papel escrito, né? Então, como que eu organizo todas aquelas informações que agora eu tenho? Eu já tenho as informações, então a carga cognitiva delas vai ser menor na hora de produzir, porque elas já estão ali para mim. E daí, na página final, na penúltima, na verdade, a gente vai fazer um texto coletivo com as crianças sobre os cães. Só que antes de começar, a gente vai organizar os parágrafos, né? Então, você vai organizar com as crianças o que faz mais sentido e vai ter uma finalização. Na página seguinte, que é a que eu não coloquei aqui, porque são várias linhas com um trechinho do texto já escrito, porque aqui é uma produção parcial. No material que eu mostrei para vocês, tem produções completas e produções parciais, tá? Não tem só esse texto, a gente tem, como eu falei para vocês, o de saúde visual e auditiva. Tem o da praia, né? Que é uma construção diferente. Deixa eu ver o outro aqui para vocês. Que daí vocês já ficam sabendo. Ah, sim, o mistério da torta desaparecida. Esse daí, gente, ficou uma graça. Eu até acho que eu esqueci, porque eu levei tanto tempo para fazer, que ele ficou assim... Foi quase traumático, né? Para montar isso daí, para ficar uma coisa fácil para o professor. Esse daí é um caso de mistério, né? Que uma torta desaparece da casa da vovó. E daí eu consegui delinear toda a linha de narrativa do texto para puxar das crianças. Então foi um trabalho aí bem com uma engenharia pedagógica bem construída mesmo. Então vai facilitar demais escrever o texto. Isso daí acho que vai ser o mais legal de todos, na verdade. E qual que é o papel do professor nisso tudo? Você vai resgatar ou facilitar o repertório da criança, que é o que a gente fez lá naquelas duas primeiras páginas, que eu trouxe a questão de raça, o cão na vida do homem ajudando, qual é a origem, de onde que surgiu esse cão, né? Por que que ele existe aí na nossa vida, por que que ele é domesticável, quais são as características físicas e sociais desse animal. Então, eu resgato, se o aluno já sabe, eu ajudo ele a trazer à tona, e eu facilito para aqueles que não têm tanto repertório, para que eles possam participar com maior domínio na hora da produção. E daí todo mundo sabe do que todo mundo está falando, né? A gente vai escrever com a turma e não para a turma. Não adianta o professor escrever na lousa e a turma copiar. Precisa mesmo ter a participação dos alunos. E você precisa escolher o foco do dia. Esse foco do dia vai dizer respeito ao foco da produção, tá, gente? Não do repertório. O repertório é um trabalho prévio. Você pode até fazer num dia e resgatar no outro, para não ficar tão cansativo. E mesmo o texto coletivo, você pode fazer em um parágrafo por dia, ou dois parágrafos num dia, três no outro, dois e dois. Você pode fazer essa divisão
até para que a criança fique mais tempo em contato com aquele tipo de habilidade que ela precisa no momento da produção. Eu faria em 2 ou 3 dias um texto coletivo. Eu não faria todo de uma vez só, mesmo porque escritores não escrevem tudo num dia só, né, gente? Vamos ser coerentes aí com a função. As crianças precisam entender que nem sempre é preciso escrever de uma vez só. A gente escreve de uma vez só em avaliação, em uma atividade mais leve na sala de aula. Mas quando é uma produção de maior foco, você precisa mesmo alguns dias para fazer isso, né? Então, esse escolher o foco do dia diz respeito a isso. Se eu vou focar, então, se eu divido em dias, por exemplo, eu posso focar no primeiro dia em pontuação e no segundo dia nos verbos, né? E daí resgatar todo aquele verbo anterior do dia que já foi feito. Então, esse foco ele vai ajudar a criança também a focalizar, para que ela, na hora de escrever um texto depois sozinha, ela consiga também canalizar esse tipo de comportamento. Falei para vocês durante o vídeo sobre duas coisas importantes, que é carga cognitiva e engenharia pedagógica. Então, eu vou aproveitar para lembrar vocês que dia 25 de setembro de 2023 começa a pré-venda do Turma de Elaboração de Material Didático 2024, que é um curso do Grupo Expolidora de Educação, considerando aí que eu sou elaboradora profissional, né? Eu montei todo um currículo de curso que vocês não vão encontrar em outro lugar, eu posso garantir para vocês. Porque ele é feito sobre uma perspectiva de engenharia pedagógica, que foi uma coisa que o Grupo Expolidora de Educação desenvolveu. Não é uma coisa que eu peguei de outro lugar, né? O Grupo Expolidora de Educação desenvolveu essa engenharia a partir do que a criança precisa na hora de fazer a atividade. Então, ele vai ser um curso bem bacana se você quer fazer suas próprias atividades para sua turma, ou se você quiser seguir na carreira aí de elaborador de material didático profissional. Então, a gente tem até a questão aí de pedagogia empresarial que entra nesse balaio dentro da elaboração. Na verdade, são várias coisas que você pode fazer dentro dessa área, que eu acabo falando aí até um pouquinho na live de inauguração do curso em dezembro, que a gente tem um gostinho, né, um tira-gosto aí, para vocês poderem começar 2024 com a corda toda. Então, se vocês tiverem interesse no material que eu mostrei hoje de produção de texto, eu vou deixar aqui no resumo do vídeo o link direto dele. E se você tiver interesse no curso de elaboração de material didático, eu vou deixar o contato da Cirlei. Lembrando que na pré-venda é o valor mais barato que a gente tem, gente. Então, aproveitem se vocês têm essa intenção aí de saírem transformados e valorizar o profissional da educação como ele merece. É o curso para você. Espero que tenham gostado do material e do vídeo de hoje. E até nosso próximo vídeo aqui no canal Janene Expolidora.